Estou muito feliz, irmãos, do que Deus está fazendo nas nossas vidas, do que Deus tem feito na vida de muitos irmãos na igreja, e tem cada testemunho fantástico. Essa vigília teve uma irmã que a gente orou domingo passado por uma situação aqui, e eu nem sabia, na vigília ela falou, olha, já aconteceu, sabe, as coisas estão acontecendo muito rápido, porque Jesus quer fazer grandes coisas no nosso meio. Eu quero começar essa palavra lendo um texto bíblico, e depois nós vamos vivenciar algo que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu não tenho ali aberto, irmão. Obrigado, tá? Para não abrir mais uma. Já abriu? Hã? Já? Mas não tem problema, você é fofinho demais. Eu gosto desses meninos que parecem com Jesus, tá? Não é tão bom, né? Eu queria ler com você João capítulo 1, verso 43 ao 46. Nós estamos no ano do sobrenatural, ok? Tá? E não sei se vocês veem, toda mudança de ano, nós lançamos, toda a nossa igreja, no mundo todo, uma palavra sobre a nossa igreja, tá bom? Senhor Jesus, nos colocamos aqui agora, porque a Tua palavra diz que no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Felipe, a quem disse, segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe, vem e vê. Espírito Santo, nós precisamos da Tua ajuda, porque quando Jesus subiu aos céus, Ele falou que Tu seria o nosso ajudador, e nós queremos que a Tua palavra, ela não seja simplesmente algo comentado, mas seja como uma espada de dois gumes, que penetra o espírito e separa da alma, e que nos traz revelação de tudo que Tu tens para nós. Obrigado, Espírito Santo. Queridos, nós estamos no ano sobrenatural, e sobrenatural para mim é uma coisa interessante, porque tem pessoas que falam assim, sobrenatural é ver um cara que nasceu paralítico, foi curado e saiu andando. Você acha que é sobrenatural? Não, isso é milagre. É um milagre, não é para tirar, fofinha, coisinha linda, não pode. Hoje todo mundo fez isso de manhã, e eu falei, não é a primeira, não é a segunda, tá, para ficar tranquilo, de manhã foi o de Jaci, tá? Falei, Jaci, volta, hoje eu quero que você fique aqui, tá bom? E aí, com todo amor, eu amo vocês são demais, né? O sobrenatural, para nós, o sobrenatural que eu entendo, ele não é uma cura, não é um milagre. Milagre, uma pessoa ser ressuscitada, é milagre, né? É algo visível. Mas sobrenatural mesmo, é quando a pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque ela nunca viu Deus, ela ouve uma mensagem, ela crê na mensagem, ela acredita que a mensagem é verdade, e ela decide no seu coração, fala assim, eu vou servir esse Deus, que eu nunca vi na vida. Mas o sobrenatural não é nem a decisão dela, o sobrenatural é que há uma convicção de quem ela é. Ela entende que ela é filha de Deus, ela acredita que Jesus veio como homem, que Jesus morreu e ressuscitou. Ela toma posse disso e ela fala assim, uau, eu não consigo ser outra coisa. Isso é sobrenatural. Milagre é milagre, sobrenatural é salvação, porque quem não for salvo, vai para o inferno, desculpa a expressão, mas é a verdade, lago de fogo. E quem é salvo, vai andar com Cristo no seu reino. Não, irmão, vida eterna vai ser para todo mundo. Não pense que o cara morre, foi para o inferno e ficou, não. Basta você ver lá que aquele senhor, né, falou para Abraão, não dá aí para eu voltar para a terra? Ele falou, não, meu filho, há uma separação, o seu tempo de decisão passou. Então o sobrenatural chama-se salvação, a pessoa que decide, e ela aceita Jesus, e ela muda de vida, e ela tem uma convicção disso, isso é sobrenatural para mim. E é isso que nós buscamos. Nós queremos que o sobrenatural de Deus venha sobre a nação de Portugal. Amém. Nós queremos que o sobrenatural de Deus salve a nação de Portugal. Sabe, irmãos, eu já orei com uma pessoa que ela é espírita, né? Minha irmã, presidente da maior centro espírita do estado de Goiás e talvez um dos maiores do Brasil. O governador do Rio de Janeiro buscava a minha irmã e meu cunhado para ir lá dar passe nele lá, mandava avião particular buscar,
sabe? Eu sei, eu ajudei lá quando eu pensava que eu era cristão e não frequentava nada. E aí, eu era católico, tá, irmão? Apostólico romano. Mas eu ia ler a mão, eu ia fazer tudo isso, porque, né? Vai que dá sorte, né? Eu não era cristão, vou ser sincero para vocês, eu era religioso. E aí, o que aconteceu? E a minha irmã chegou, na primeira vez que eu preguei na minha vida, num life group. Eu nunca tinha ministrado a palavra, eu tinha medo de falar em público, puseram eu para pregar no life group. E eu falei assim, eu acho que Deus quer curar. E quando eu falei que acho que Deus curar, fez uma fila. E todo mundo estava sendo curado, e eu não entendia nada daquilo, mas eu só estava tentando orar, porque eu nem sabia orar direito, ok? Né? Até hoje eu não sei, quanto mais naquela época, né? Então, estava orando, aí minha irmã chegou, e eu? E ela tinha um câncer, ela foi curada instantaneamente, mostrou os documentos, mas ela não aceitou servir Jesus. E ela até hoje não aceitou Jesus. Então não é a cura que leva, o sobrenatural é a salvação, porque leva a pessoa para o céu. Quando ela morrer, ela vai ter um corpo glorificado. Entendendo isso, nós estamos a orar vários meses pelas pessoas que estão aqui, para que o sobrenatural de Deus venha sobre a vida delas. E nós estamos assim numa fase que aqui tem mais de 300 nomes. E quem aqui colocou o nome aqui? Quase todo mundo. Então você colocou o nome da pessoa aqui, você tem orado por ela, você tem profetizado que a cegueira espiritual vai cair da vida dela, tá? A Bíblia diz que o diabo cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Deus. E nós estamos orando para que essa cegueira caia, e que resplandeça a luz do Evangelho, que venha a luz do Evangelho na vida da pessoa, que venha o sobrenatural de Deus, e ela aprenda a viver com Deus. Então nós estamos fazendo isso, está vendo, Otávio? Todo life group a gente tem pedido o pessoal para orar, nós estamos orando na igreja todo domingo, nós estamos fazendo vigília, e na vigília nós temos, sabe o que a gente tem feito na vigília? Espalhado os nomes pelas cadeiras e tomado posse. Sexta-feira nós fizemos isso aqui, sabe? Por quê? Porque nós acreditamos que Deus vai mover. O Deus que a gente serve é um Deus vivo. E aí o que acontece? Né? Agora chegou a hora de convidar esse pessoal. E quem é que vai convidar eles? Não pode ser eu, porque eu não conheço. Eu conheço os nomes que eu coloquei aqui. Além de eu convidar todo mundo na rua, irmão, você não me conhece. Você anda comigo o dia todo, você vai ver, eu convidar centenas de pessoas para ser. Eu vou te falar, nem todos vão aceitar. Uns vão te criticar, outros vão, sabe? Mas eu decidi convidar. Por que eu convido? Porque quando você vê aqui na vida de Natanael, sabe? Você vê que houve um convite. Natanael, um judeu, conhecedor das escrituras de Moisés, né? Moisés escreveu o Pentateuco. Ele sabia, ele aprendeu isso na infância. Até os 14 anos, a criança judia, ela sabe o Pentateuco de cor. E sabe toda a lei de Moisés de cor, até os 14 anos, e toda a estrutura judaica. Elas aprendem. Né? E ele sabia. E alguém fala para ele assim, olha, chegou o Messias, aquele que Moisés estava falando. O que acontece? Ele fala, o que será? De Nazaré? Pode vir alguma coisa boa? Irmão, olha para mim, de Goiânia, Goiás, sabe, pode vir alguma coisa boa de Goiânia, Goiás? Os goianos falam que pode, mas os outros falam, lá no meu estado tem melhor, não é verdade, né? Então assim, né? A gente não tem essa expectativa. Então a expectativa dele é que viesse um rei poderoso, com espada e lança e pá, resolver seu problema. Mas veio um homem humilde de Nazaré. E Nazaré não era uma cidade da onde saíam grandes profetas. E aí o que acontece? Ele fala, mas será mesmo? Que pode vir alguma coisa boa de lá? A única coisa que Filipe fez foi assim, vem e vê. Eu faço isso demais. Quando eu estou falando do evangelho para as pessoas, não sei o quê, sabe, eu não sei, eu nunca entrei numa igreja assim. Eu falo, vem ver. O cara veio vender os extintores para mim aqui essa semana, está fazendo orçamento, para a gente pôr extintor aqui, lá em cima e tal. Ele entrou, eu falei para ele, cara, e aí? Vamos falar um pouquinho do Deus que eu sirvo? E comecei a pregar o evangelho para ele, né? E ele falou, deixa eu te falar uma coisa, eu já fui em muitas religiões. Lembra da nossa conversa, Felipe? Felipe também, a gente teve essa conversa, né, Felipe? Né? Já fui de muitas religiões, já frequentei aqui, mas eu nunca encontrei tanto amor quando eu entrei nesse lugar.
E o cara estava aqui vendendo os extintores, preguei para ele, e ele falou, olha, na minha casa todo mundo é de religião tal, XY, mas eu e minha irmã, a gente não aceita, porque a gente não acredita na mentira deles. Mas aqui tem algo diferente, só estava eu e ele. Sabe quem estava aqui? Jesus conosco. E aí, ele falou assim, eu tenho que ir embora, que meu patrão precisa de mim. Eu falei, então vai. Ele falou, não, mas eu quero ficar. Sabe, irmão? Aí eu falei para ele, vem ver. E ele falou, eu estou com vergonha, mas eu vou vir. Aí eu convidei ele para um dos empresários. Aí ele falou, nesse eu venho. A gente tem que pegar o cara de alguma coisa, né? É num churrasco, né? É num chá de... Não, dá 5. Já dá 5 aqui, era para ser para 36 mulheres. Eu sei que a contagem já estava em 72 quando eu fiquei sabendo, tá? Ok? Churrasco, não sei o quê. A gente leva o cara. Peixe você pega com isca, né? Você dá uma fisgada. Então vem. Aí Deus estava falando comigo. O Felipe convidou. Natanael aceitou. E no final nós vamos ver o que aconteceu na vida dele. Mas Deus está falando comigo, fale uma palavra, seja intencionalmente intencional. E o que é ser intencional? O intencional é algo que você faz com um propósito, você faz com um objetivo claro, você faz deliberadamente, você faz porque a vontade de alcançar o objetivo é tão grande que você se organiza para atingir. Hoje de manhã tinha 3 meninos aqui que correram a maratona. O Davi já foi? Já foi, né? O Davi hoje só estava cantando à tarde, que ele já fez de manhã, o culto de manhã, tá? O Davi foi um dos que correram a maratona. Perguntei para eles, vocês se prepararam? Eles treinaram, eles prepararam tempos a fio para correr meia maratona, 21 quilômetros. Eu perguntei, e no meio? Vocês pensaram em desistir? Eles falaram, pensamos. Mas havia um propósito, chegar na reta final. Então, a vida nossa é uma vida de propósito. E o propósito de Deus nós vamos descobrir aqui. Que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Mas aqui, ser intencional é agir de uma forma consciente, deliberada. Fazer algo que você sabe os passos, que você estudou os passos, que você se preparou para chegar lá. Sabe? Ser intencional é priorizar suas ações em função daquele propósito de ganhar vidas. Porque Jesus nos escolheu para ganhar vidas. E já vamos falar disso. Sabe? A gente tem que sair do piloto automático. Viver o dia a dia. Levanta de manhã, come. Todo dia você toma o mesmo café da manhã. Por quê? Que eu gosto. Gosta não. Muitas vezes você está chateado de tomar aquele café. Mas o piloto automático já vai. É o pãozinho com a manteiga. É o leitinho com o café. Né? Tem gente que é assim. Eu tomo um chá não, é um produto que eu faço lá, que eu não vou contar para vocês, mas é muito bom, tá? Porque senão eu tenho que dar uma aula de culinária, eu sou muito bom nisso, mas eu faço todo dia de manhã e levo na cama para minha mulher, minha mulher recebe na cama, e eu tomo também, mas aquilo é para fazer bem para nós, porque só nem bezerro, depois que fica adulto, fica mamando, e a gente fica bebendo leite o resto da vida, né? E leite faz mal se você beber muito. Não estou aqui para dar aula de culinária, mas só para você entender. Então eu faço. Mas, sabe, um dia eu como uma torradinha com a manteiguinha junto. Outro dia, quando eu estou mais animado para engordar, eu como um bolinho, né? Um pãozinho de Deus com queijo. Aquelas coisas todas, né, que a gente come, né? Mas sabe, irmão, a gente costuma fazer as coisas tudo do mesmo jeito. E todo dia a mesma coisa. Levanta, vai trabalhar. Muitas vezes nem abençoa o lugar de trabalho, faz sempre igual, piloto automático, vai levando a vida, vamos ver o que dá. Gente, pelo amor de Deus, se você quiser algo diferente da sua vida, você tem que pensar de forma diferente, tem que agir de forma diferente. E a pessoa intencional, isso aqui não é aula de coach não, tá? Nós estávamos o Hermes aqui hoje de manhã, Hermes, aula de coach não é Bíblia, tá? Começou a rir de mim, né? Aqui, né? Nós temos que ser intencional. Nós temos que olhar para os objetivos, nós temos que priorizar as nossas ações em função de reagir, não por impulso, não reaja por impulso, não tome decisão por impulso, veja se vai te levar no seu propósito. Uma pessoa intencional, ela pensa, ela prepara, ela esforça para agir de acordo com os valores, e não tem valores maior do que os princípios bíblicos. Amém. Eu falo para todo mundo que a nossa igreja tem 10 valores ali na porta, e eu sei que você sabe de cor salteado. Por exemplo, o primeiro,
Deus é a nossa prioridade. Segundo, família é a nossa essência, né? Depois você vai tirar uma foto, levar para casa, vai decorar, porque eu vou fazer teste aqui todo culto, tá bom? Né? Vai ter os valores. E eu falo para os irmãos, se eu fugir daqueles valores, pega no meu pé, porque eu não quero fugir daqueles valores. Porque são valores bíblicos que a gente vive. Os valores de Deus são perfeitos. São princípios que nos levam a prosperar, que nos levam a crescer, que nos levam a desenvolver. E nós temos que aprender a viver isso. Então, uma pessoa intencional, ela pensa, ela prepara, ela esforça para agir de acordo com os seus valores. Se os seus valores são bíblicos, nós temos que pensar nisso. Para começar aqui, qual que é o desejo de Deus? 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 ao 4 diz o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. O que nós temos feito todos os domingos? O que nós temos feito todo o Life Group? O que nós temos feito quando nos reunimos? Oramos, jejuamos. Nós terminamos um jejum de 5 dias. Sexta-feira encerramos com uma vigília. Na vigília nós distribuímos os nomes para orar por eles. Nós estamos declarando, nós estamos profetizando, nós estamos suplicando, nós estamos clamando a Deus, ok? Então está na Bíblia: antes de tudo, pois, exorto-vos que use práticas de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis, todos. Por que ele põe rei? Porque todo mundo, do mais alto escalão à pessoa mais simples, não tem diferenciação para nós. A Bíblia manda nós pastorearmos as pessoas sem torpe ganância. 1 Pedro capítulo 1, verso 5, é o texto meu de todo pastor que tem que viver. Não por constrangimento, mas nós temos que ser exemplo e modelos para eles. Então, quando nós olhamos para isso, nós temos que olhar para esse aqui, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Olha só: em favor de todos os reis, de todos os que se acham investidos de autoridades, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e agradável aos olhos de quem? De Deus, o nosso Salvador, o qual quem? Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, sabe? Esse é o desejo de Deus para nós. Então, por causa desse desejo de Deus, Timóteo dá aqui a prática, com oração, com súplica. E a gente pega o que Filipe fez na prática e convida. Então a nossa palavra chama volta lá em cima, primeiro convite. Essa é a nossa palavra, o convite. Você tem que pensar nisso. Eu preciso convidar. Eu só fui para Deus porque alguém me convidou. E você foi para Deus porque alguém te convidou. Porque se não tiver te convidado, você não vai. Não é verdade? Eu tive 3 festas no final de semana. Por isso que eu estou mais gordinho hoje, né? 3 festas. Ainda fugindo para não comer da quarta, né? Comendo pouco para comer pouco. Né? Nós tivemos ontem na festa lá da Creuza, né? A festa surpresa. E eu fui comendo devagar, porque o trem estava bom, meu irmão, né? Mas assim, todas as reuniões que nós fizemos, festas, tudo, houve convidados. Houve pessoas convidadas. Por que eu fui? Porque eu fui convidado. Então, a pessoa não conhece a igreja, a pessoa não conhece Jesus, a pessoa não conhece Deus, e ela pode vir alguma coisa boa da igreja evangélica? Pode, Deus está lá. Só que se você não sabe, vem ver. Eu não sei. Você só sabe se essa água produz em ti o que ela produz se você beber. E da mesma forma, a pessoa só vai saber se ela beber. Então, olha só, Jesus é o nosso exemplo. Quem é o nosso exemplo? Jesus. Hoje eu estou, correndo mesmo, mas é para correr mesmo, para a gente fazer uma coisa aqui bem consciente. Então, Jesus, para salvar vidas, o que ele fez? Morreu por nós. O foco de Jesus era morrer. Não, o propósito de Jesus era morrer. O foco levou ele a cumprir o seu propósito. A intencionalidade de Jesus levou ele a morrer por nós, porque ele sabia que só ele morrendo, nós teríamos a salvação. Então assim, Jesus não perdeu isso, ele não escondeu, ele não mentiu sobre o seu propósito. É engraçado falar que Jesus não mentiu, né? Porque ele é a própria verdade, né? Mas eu acho muito interessante. E como é que eu posso provar isso? Lá em João capítulo 19, verso 30, Jesus estava na cruz do Calvário,
E depois de ter acontecido tudo que aconteceu com ele, ele vira para o céu e fala: Pai, está consumado. Cumpri o meu propósito. E ele foi tão objetivo dele que ele falou: a ti entrego o meu espírito. E ali ele morreu. Jesus veio como homem para cumprir esse propósito. E ele como homem é um exemplo para nós, que nós precisamos cumprir o nosso propósito. E o nosso propósito nada mais é que o propósito de Deus. O propósito de Deus é salvar toda a humanidade. Jesus morreu para que toda a humanidade fosse salva. Ele não morreu para que os crentes fossem para o céu. Ele não morreu para que as pessoas simplesmente escolhidas fossem para o céu. Ele morreu por toda a humanidade. Então, se ele morreu por toda a humanidade, ele deixou isso para a igreja ser os embaixadores dele na terra. Quem é que Deus usa agora? Fala a igreja. Pode falar a igreja. É a igreja que Deus usa. Nós somos a igreja. E é muito interessante que Jesus, como ele não escondia e ele falava, alguns dos discípulos dele da época o abandonaram. Essa palavra é dura para nós. Foi isso que eles falaram para Jesus. Jesus chamou os 12 e falou: vocês também querem? Aproveitem que é a última oportunidade de pegar o comboio para fora. Jesus era muito legal, né? Ele era muito fofinho, ele não brincava. E ele falou, e Pedro representando ali todos os discípulos, eu brinco que ele era o porta-voz da galera, né? Porque Pedro era sanguíneo como eu, né? Aí Pedro chegou e falou: Jesus, não dá não, porque quem é que tem a palavra da vida eterna? Só tu. Não tem outro lugar para a gente encontrar isso, a palavra da vida eterna. Então é muito interessante isso, que ele usa a igreja. E aqui nós entendemos, e uma coisa que nós entendemos é que Jesus era inteligente, que nós precisamos aprender, usar a linguagem que as pessoas entendem. Por que Jesus falou para Pedro: Pedro, eu vou te fazer pescador de homens? Foi intencional ou não? Literalmente, eu vou te fazer pescador de homens. Quem anda muito perto de mim, os meninos que andam muito perto de mim aqui, os líderes, eu ando muito perto dos líderes de Life Group, porque assim, eu não dou conta de andar com todo mundo. Se desse, eu fazia um clone de mim, para poder estar numa festa, toda outra, comendo uma picanha, comendo coisa, porque é festa demais na nossa igreja, né? Mas também há a parte da comunhão, que eu quero estar com todo mundo e não consigo. Mas quem anda muito perto de mim, sabe que eu sou literalmente intencional com eles, e um bom guarda-redes, né? Né? Eu peguei a menina que ia cair, não. Ela tropeçou, peguei ela pelo braço, o pai olhou para mim e falei: isso aqui é anos de experiência. Então, mas voltando aqui, Jesus foi intencional. Jesus chegou para Pedro e falou: Pedro, a rede você joga do lado tal. Por que Jesus não mandou jogar do outro lado? Porque ele era intencional. Aqui você vai pegar peixe. Eu vou te fazer pescador de homens. E Jesus quer fazer a mesma coisa conosco. Ele quer nos fazer pescadores de homens. Agora, qual que é o problema? O nosso orgulho. A gente tem medo de ser rejeitado. A gente tem medo de perder os amigos. A gente tem medo de que as pessoas olhem para nós e achem a gente maluco, que põe a gente parte. A gente tem medo de perder o emprego. Irmãos, o meu pai, você sabe que meu pai morreu quase um mês atrás, eu já não sei nem a data mais, eu sou ruim acho que foi dia 9/10, uma coisa assim, né? E aí o que acontece? Mas meu pai, quando ele tinha 86 anos, ele aceitou Jesus comigo. Ele falou: fica tranquilo, porque eu já sei para onde a gente vai, ok? Mas por que eu falei do meu pai? É o medo. Vou contar uma coisa que a gente tem que fazer. Atos capítulo 5, verso 29, diz que nós devemos mais agradar a Deus que aos homens. E um dia minha mãe já tinha falecido, minha mãe falou para meu pai: você vai casar de novo. Não era por causa do meu pai, e não era porque minha mãe tinha sido, minha mãe já estava morrendo. Ela falou: eu te chamo aqui, eu quero que você casar. Porque ela sabia os familiares que nós temos, e que ia estragar a vida do meu pai. Desculpa, mas assim, eu conheço muito da minha família, eu sei quem é bom, quem é ruim, e a gente que já tem Deus, a gente sabe escolher, mas quando a gente não tem, muitas vezes a gente não sabe, a gente vai na onda para não desagradar ninguém. Meu pai é aquele que não gosta de desagradar ninguém, então minha mãe falou: casa. E ele conheceu a Conceição, que eu já conhecia desde pequenininho, só que meu pai não sabia, trouxe ela a Portugal, e ele trouxe ela a Portugal para conhecer, para poder casar com ela, ele queria que eu aprovasse. Chegou em casa, eu pus a Conceição para dormir no quarto das meninas, e pus meu pai para dormir no outro quarto. Eu tenho 3 quartos na minha casa, e pus meu pai no outro quarto. E aí meu pai ficou bravo comigo: eu já durmo com ela, eu já moro com ela, eu já não sei o que com ela. E eu falei: tudo bem, mas a Bíblia diz que mais vale agradar a Deus que a homem. O senhor está num pecado chamado fornicação.
E eu quero falar, mas é com amor. Eu falo, pai, eu te amo. Sempre o eu te amo é para quebrar. Sabe? Eu te amo, papai. O senhor sabe que eu te amo. Mas aqui dentro da minha casa, o senhor sabe que em primeiro lugar é Deus. E eu não vou deixar o senhor pecar dentro da minha casa. Eu amo o senhor. Papai, eu te amo. Mas o senhor dormir com ela aqui dentro de casa? Não vai. Porque mais vale agradar a Deus, que é outra coisa. Se o senhor quisesse vir para cá para dormir com ela, vai para o hotel, o senhor tem dinheiro. Falei mesmo, literalmente com amor. Não é porque falando assim, parece que foi bravo. Não foi com muito amor. Foi com muita paixão por ele. Falei isso para ele. E eu falei, papai, tem uma coisa. Minhas filhas nunca vão jogar na minha cara que eu deixei o senhor dormir com a mulher dentro de casa, sem estar casado com ela. Sabe por quê? Porque hoje em dia, os meninos levam as namoradas para dentro de casa, para dormir, para ver se vai dar certo. Por isso que não dá. Porque não cumpre os princípios de Deus. Aí eu falei para o meu papai, ficou quietinho. Fomos passear, e ela começou a olhar os bonecos que ela queria comprar. Sabe o que é boneco, né? Aquelas imagens de escultura de santos, de tudo que ela ia ver. Eu cheguei nela, bem no ouvido dela, falei, Conceição, eu não vou falar na frente do meu pai, não vou falar para ti, eu te amo. Mas na minha casa não entra isso. Porque isso para mim chama-se idolatria. E não vai entrar. Então se você comprar e eu pegar, eu vou pôr na rua. Ou você vai ter que alugar um lugar para guardar até você ir embora. Com amor, mas muito amor. Não, irmão, não é falando assim, broncado, entendeu? Foi com muito carinho, eu expliquei a situação para ela. Meu pai chegou lá no Brasil, uma semana depois casou. Minhas irmãs ligou e falou, o que você fez com ele? Eu falei, mostrei o pecado dele. Glória a Deus. Passou pouco tempo, ele converteu. A gente fica com medo de perder a amizade, de perder família. Vocês querem ver uma coisa que muito crente é? Vocês não, tá? Você está na sua casa, e você vai vir para o culto da manhã, que começa às 10h30, mas como você vem para o Tadel às 9h, e tem aqueles irmãozinhos que gostam de ir para sua casa comer de graça, aqueles parentes, sabe? Aí ele chega na sua casa e fala assim, eu vim almoçar contigo hoje, estava com saudade. Aí você liga para o pastor, não vai dar não, eu estava na atmosfera, mas não vai dar, sabe por quê? Porque assim, meus parentes chegou, o senhor sabe que eu tenho que dar bom testemunho? Meu Deus, ainda não entendeu? Quem é prioridade na sua vida? Deus. Os parentes é para ganhar? Mas não é assim que você ganha eles, é mostrando que Deus é prioridade para a sua vida. Amém. Então, eu vou falar para vocês, sabe aqueles parentes meu espírita? Você chega na casa deles, eles têm reunião, eles falam, Aguinaldo, fica sentado aí que depois eu volto para a gente contar, mas eu tenho uma reunião agora, estou indo. E o crente não tem coragem de falar. Mas fala com amor, fala, meu querido, eu te amo muito, você veio almoçar, aproveita, vai lá no Lido, compra umas pizzas, compra umas coisas para facilitar nosso almoço, e eu vou lá na minha reunião, a reunião aqui, irmãos, é real, ela termina meio-dia, né? É igual a da agora, termina às 8h, ok? Então, você não quer ir comigo para a reunião, depois a gente passa no Lido? O cara, não, eu não quero, falar, então espera aí, fica aí que eu já volto, mas primeiro eu vou ter com a minha família de Deus, isso você mostra para ele que Deus é importante. Irmãos, quando eu me converti, eu tinha 3 carros na garagem, a minha mãe punha cadeado nos portões. Minha mãe, dita cristã, religiosa, punha cadeado. Eu tinha moto, elas travavam a moto para não ter jeito de eu sair. Muitas vezes eu cheguei na igreja todo molhado, porque eu tinha um cabelo mais comprido que o Rastafari ali, né? Eu tinha um cabelão assim, eu chegava na igreja, quando eu fazia assim, saía todo mundo de perto, tá tudo molhado. Eu queria lá saber, eu falava, eu vou para Deus, eu pulava muro, entendeu? Tá? Não, você tem que respeitar a sua mãe. Respeitava, mas eu tinha 30 anos de idade. E ela escondia a chave dos carros, escondia a chave das coisas, para a gente não ir, porque ela não queria que eu fosse religioso, e eu queria assim, simplesmente servir Jesus, andar com Jesus. A gente, mano, temos que... ganhei minha irmã para Jesus. Um dia cheguei em casa, entrei na sala, minha irmã mais nova estava lá no quarto, tinha 1 ano já que eu era cristão, de verdade, yes! Porque antes eu não prestava. Aí eu entrei, quando eu entrei na sala, preguei Jesus para meu pai e minha mãe, eles viraram as costas para mim, eu estava tão empolgado. Você já aconteceu isso, tio? Empolgado, contando o milagre que Deus fez um milagre, não vou contar para vocês acreditam que foi um milagre, amém? Aí eu contei, e eu falei assim, agora eles vão aceitar Jesus. Eles, legal, viraram as costas, saiu. Eu fiquei assim,
que eu pensei que o milagre ia, né? É um milagre, não estou brincando, milagre. Aí minha irmã sai correndo lá do fundo do quarto dela e me abraça. Vem cá, Rogério, corre ali. Rogério é eu, tá? Aí sai minha irmã. Chorando. O que foi, Nara? O que foi? Ela já faleceu, está com Jesus, sabe? Ela era muito fofinha, era minha irmã mais nova. E o que foi? Ela, eu quero o Jesus que você tem. Você mudou. Eu olhei para mim assim. Mudou o quê? Ela, você mudou. Sabe? O pecado deixou de agir. A mudança foi radical. O sanguíneo que matava 2 e deixava um amarrado para amanhã, parou. O cara que mentia deixou de mentir. O que subornava deixou de subornar. Glória a Deus. Sabe? Foi assim, eu quero, foi a primeira. Agora, ela já faleceu, graças a Deus está com o Senhor, sabe? Deus já deu outra irmã, porque casou com o marido dela, se tornou minha irmã também, a Marcela, né? Porque lá em casa é assim, entrou para a família de todo mundo. E aí a Mara converte, e o Flávio. Um dia no carro, viajando, peguei a Bíblia, a minha Bíblia era o dobro do tamanho dessa aqui que eu tenho agora, e eu estava lendo, 400 quilômetros, e eu sentado lendo. O Flávio olhou para mim, ele é muito inteligente. Ele falou, cara, a Bíblia deve ser muito importante, você não para de ler esse livro. Aí eu falei, você quer saber por quê? Estou servindo a Deus, meu cunhado e minha irmã. Então, sabe, queridos, a gente tem que falar, e tem que convidar. Se não convidar, o problema é o nosso orgulho, é o medo de ser rejeitado, é o medo de perder amigos. Você pode até perder quem você considerava amigos, mas você vai ganhar uma família. Aleluia, obrigado, Jesus. É ou não é uma família? Então nós temos que deixar esse problema. O nosso Jesus, nosso exemplo, ele foi rejeitado pelos seus familiares. Você sabia que o Tiago, que era irmão de Jesus, que depois se tornou o líder lá do concílio que houve da igreja, sabe? Ele converteu depois que ele viu que Jesus era verdadeiramente o que ele falava. Sabe, os irmãos de Jesus vieram, Judas, que escreveu o livro de Judas, irmão de Jesus, ele veio depois, sabe? Olha só, irmãos, e Natanael, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Mas Filipe não desistiu dele. Os discípulos de Jesus voltaram e falaram, só tu tem as palavras de vida eterna. E Filipe falou para Natanael, vem ver. E nós temos que ser fortes, temos que ser corajosos, temos que enfrentar os medos, temos que largar o orgulho. Desculpa, irmãos, eu estou sendo aqui pastor, tá? Eu estou levando vocês, eu levo vocês para comer pasto verdejante, mas eu levo vocês também para praticar a obra de Deus, porque senão vocês não vão ser felizes. A felicidade é ganhar vidas, não tem felicidade maior. Ser cheio do Espírito Santo. Qual que é o resultado? Resultado na vida das pessoas, transformação. Olha o que aconteceu na vida de Natanael, para a gente estar encerrando quase. Depois a gente pergunta, não, estamos encerrando. Olha só, João capítulo 1, verso 47 e 51 diz, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, a quem não há dolo, aquele que pratica o judaísmo, aquele que pratica as leis de Moisés, não há dolo em você, né? A primeira coisa que a pessoa, quando ela aceita o convite, ela vai ter uma experiência com Jesus e vai marcar a vida dela, porque a sequência aqui diz que Natanael perguntou, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Quando você for pregar para essas pessoas, Jesus, que está mais interessado que você, já está sabendo tudo sobre a vida dela, porque Ele é Deus. E quando você falar, Jesus só vai simplesmente revelar para ela. E é tão interessante que exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. De repente, do nada, as escamas dos olhos caíram e Natanael viu quem era Jesus. Antes, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sim ou não? É o que falava, sim ou não? Estava escrito isso ali na Bíblia antes? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Logo depois ele fala, tu és o Cristo. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele teve uma coisa chamada revelação. Quando a pessoa que você convida chega a Cristo, como você também chegou, ela tem uma experiência com Cristo e ela tem uma revelação de quem Cristo é.
E aí ela não vai querer mais nada na vida, que eu vou falar, não tem coisa melhor do que andar com Jesus. Gente, vocês conhecem meu coração, vocês sabem que eu não me preocupo nada com bens, com nada disso, porque assim, é lógico que eu quero dar uma boa vida para minha família, que eu trabalho, que eu pago minhas contas, tudo, mas eu não deixo isso tomar a rotina da minha vida. E acontece cada loucura na minha vida, cada coisa doida, e eu falo, Deus, como é que pode acontecer? Um dia meu pai me chamou lá em Goiânia, eu estava visitando minhas irmãs, e eu tinha ganhado lá esse se converteu junto comigo, o outro juiz que eu ganhei era de Santarém. Lá em Goiânia, eles tornaram juiz, ela tornou juiz do trabalho e ele tornou juiz do Tribunal Regional Eleitoral. Convertemos juntos, crescemos juntos, né? E quando eu ia para Goiânia, antes do meu pai ter essa chacrinha que eles tinham agora, essa quinta que eles tinham, o que aconteceu? Ele tinha um apartamento, e eu chegava com minhas filhas, o negócio era muito apertado, já morava em apartamento aqui. Aí eu ia lá para casa desses amigos meus e ficava lá. E aí ela enchia aquele de picanha, a gente podia fazer churrasco todo dia, né? A casa, sabe? Quadra de tênis, tudo. Tinha até pesca desportiva lá no negócio. E eu desfrutando daquilo, porque assim, para minhas filhas poder ter férias, né? Porque férias para ir para apartamento, né? Chegou do Brasil, vai para apartamento, né? E aí meu pai ia para lá também fazer churrasco. Um dia minhas irmãs chamaram meu pai e falaram: o Aguinaldinho, ele é rico, fica escondendo dinheiro da gente. Eu peguei o meu contra-cheque, mostrei para meu pai falou, só isso? Eu falei, pai, não é isso aqui que eu vivo, eu tenho ele, o dono do ouro e da prata, eu conheço o mundo por causa dele, é ele que me leva, é ele que me traz, é ele que me dirige, é ele que me governa. Não perca a oportunidade também não, irmão. Isso aqui. Sim, por causa dele, para ele, por ele são todas as coisas. Você sabe o que meu pai deixou para mim, né? De presente, né? Uma BMW, está aí na porta. Eu que sempre lutei para não ter BMW, tem uma, né? Pensa na coisa gostosa, confortável, irmão. Mas não é porque eu fiquei, eu preciso ter um carro. Eu nem estava, eu ando do Zaqueu, na maior felicidade do mundo. Ando de bicicleta, na maior felicidade do mundo. Mas Deus, Ele tem experiências para você. Sabe? A irmã precisava de um documento. A irmã chegou para mim e falou, se o cara não assinar o documento, a irmã não deixa eu ficar em Portugal. O que a gente fez? Né, Tati? Tá ela ali, olha aí, levanta, Tati, para ver quem você é, essa mulher bonita que você é. Pode levantar. Glória a Deus. Ela está chorando, cara. Sabe? A gente orou aqui, na outra semana o documento que era impossível estava na mão dela. Glória a Deus. Sabe? O Tony chegou hoje para mim e falou, pastor, eu comprei um carro em certo lugar. O outro furou o pneu da bicicleta, não pôde vir orar a semana toda. Aí ele chegou lá no trabalho dele, tinha um carro à disposição dele lá para ele. Ele falou assim, o que está acontecendo? Eu falei, não sei, Deus abriu o céu sobre a nossa igreja. Sabe, irmãos? Agora, por quê? Porque convida. Agora, se você não convida, fica calado, aquele crente 007, que fica só escondido, né? Percebe? Sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer nada na sua vida. Então chegou o momento, irmãos, eu estou empolgado em despertar vocês. Porque nós só faltamos 2.999 igrejas para completar o nosso propósito em Portugal. Em nome de Jesus. Só isso. Quantas que faltam? 2.999. Agora eu vou falar para vocês. Está começando. Já tem pessoas convidadas, já está todo o programa. O nosso primeiro life group evangelístico em Setúbal. Já tem outros lugares aí que pessoas estão indo visitar pessoas no meu nome, para poder estar com essas pessoas e já plantar a semente de life group em outras cidades. Entende? Então, te prepara, quando você começar a não me ver aqui, é porque eu estou treinando todo mundo aí fora para fazer o que nós fizemos aqui. Agora, Deus vai fazer isso por causa de você, e você vai ser usado por Deus para poder convidar os seus amigos, senão essas pessoas nunca vão conhecer Jesus. Não adianta orar, suplicar e coisas, senão agir. Oração é orar e agir. Oração, ok? Então, essas pessoas terão revelação. E aí o melhor ainda, elas não terão revelação só, elas terão experiências sobrenaturais com Deus. Olha o que aconteceu com Natanael. Verso 50, aí Jesus respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Maiores coisas do que estas verás. Tá? E acrescentou, em verdade te digo, que vereis o céu aberto, os anjos de Deus descendo, subindo sobre o Filho do Homem. Você vai ter experiência sobrenatural. Amém. Agora, aí você, eu quero só para mim. Não. Se você quiser só para ti, você não vai ter nada. Desculpa, irmão.
Mas está na hora de você falar assim: eu que escrevi esses nomes, sou a pessoa mais indicada para chamar elas, para poder conhecer Jesus Cristo. E se você não sabe explicar, porque vai que Felipe não sabia explicar direito. Felipe chegou, Natanael, pode ver alguma coisa de Nazaré? Felipe deve ter pensado, não sei, né? Mas como veio Jesus, e eu sei que ele é, só que eu não sei explicar a coisa, ele falou: vem ver. Quando você vai no café, as pessoas sabem que você é um cristão. Eu tenho café que eu entro aqui, as pessoas já falam assim: pastor, quando você entra aqui é uma alegria. Eu chego lá: meninas, o meu pão, com sorriso. Aí ela sorri, eu falo: sabe que Jesus te ama, né? Por isso que é esse sorriso maravilhoso, né? Aí eu saio da oração aqui de madrugada, passo na padaria para levar um pãozinho quentinho para quem está lá em casa. Muitas vezes tem gente hospedada lá em casa, eu estou de jejum, mas eu levo pão para eles assim mesmo, entendeu? Né? Aí eu passo lá, o que eu faço? Falo: eu estava orando por vocês agorinha, porque Deus quer vocês, eu quero que vocês venham ver. Vai vender, o cara vai vender o extintor, você convida. O cara que eu fui lá buscar o carro, atrasou lá um negócio, todo mundo ficava chateado, porque atrasou, o documento não chegava. Não sei o que aconteceu, mas eu só sei que eu tive que ficar 2 horas sentado na frente do cara. O que eu fiz? Preguei para ele. Agora não é que eu preguei: olha que você tem que aceitar Jesus. Não, cara, você sabe por que eu estou aqui hoje? Porque Deus, acho que fez esse documento atrasar para eu estar na sua presença. Eu acho que Deus quer falar contigo, eu falo na bucha, meu. E se o cara rejeitar? O problema dele. Está tendo uma oportunidade. Então, por favor, você que orou para essas pessoas, você não vai mais ficar nisso. Nós temos que ser intrépido, corajoso, ousados. Pega no meu Instagram, por favor, lê o livro que a Rita escreveu, que eu pratiquei. É porque eu fui escrever um livro, a Rita sentou do meu lado e falou: você não vai ter paciência para escrever o livro, deixa eu escrever a história, né? Mas eu fiquei famoso, né? Chama o meu vizinho da garagem. Eu vigiei os caras 8 meses na garagem. 8 meses, totalmente intencional. Eu ficava escondido atrás da pilastra. O vizinho via, e lá é box, né? Então entra e fecha a porta. Quando ele fechava a porta, não tinha jeito dele fugir, eu saía: oi vizinho, tudo bem? Ele escreveu uma carta, tá lá. Vai no meu Instagram, tá o livro lá de graça, você pode ler, tá? Ok? Lê mesmo, não tô brincando não. Você vai para um velório, o que você faz no velório? Prega para os outros que estão vivos, porque senão eles vão morrer. Eu estou no velório, o cara está morto na minha frente, a mulher do cara está do meu lado, eu não conheço a mulher do cara, conheço só o filho. Aí eu viro para ela e falo: você sabe o que aconteceu com ele? Ela: não. Eu falei: ele está no céu. Ela: por quê? Porque eu sei. Ela: como é que o senhor sabe? Porque o seu filho pregou o evangelho para ele, ele aceitou. E como ele aceitou, ele está no céu, assim, assim, assim. Ah, é? A senhora quer ir jantar comigo? A mulher foi jantar comigo, converteu ela, converteu a tia, converteu o sobrinho, converteu sabe, 7 pessoas na família. Ah, não, coitadinha de você, né? O que você vai fazer da sua vida agora, né? Vai servir a Deus, para você estar no céu onde você quer, como seu marido. Vai conhecer Jesus, que te dá o caminho, a verdade, a vida, que é o único caminho que te leva a Deus. João 14,6 ou 16,4, alguma coisa dessa, depois você vê lá, que fugiu aqui na minha mente, né? Sabe, nós precisamos falar, nós precisamos convidar as pessoas, irmão. Não adianta a gente só orar. Eu estava no carro, falei: Deus, o que eu vou pregar domingo? Ele: intencionalmente intencional. É uma redundância. Seja intencional, seja claro no seu objetivo. Você faz isso para ganhar dinheiro, e muitas vezes não ganha, porque se ganhasse você estava tudo rico, não estava? Não é verdade? Porque está levando a vida no piloto automático, até para ganhar dinheiro. Então, para de levar a vida no piloto automático. Vamos fazer a nossa vida valer a pena. Vamos mudar a história de quem está à nossa volta. Vamos ver o povo feliz. Quarta-feira estava eu e Rita visitando a gente. A pessoa vem na igreja aqui, e os que eu consigo passar para os irmãos, consigo, que eu não consigo, a gente vai atrás. Eu estou precisando dormir 3 dias, tá, irmão? Eu não aguento mais festa, né? Não, a gente está em conferência desde de quinta-feira da semana retrasada, sem dormir direito. Hoje tinha festa aqui de revelação do meu futuro neto que vai nascer, do filho do Vitor, né? Que o Vitor é um filho para mim. Não é meu filho, coisa, mas eu adotei eles quando vieram para cá. Então, eu falei: gente, vamos dormir, tchau. Vocês iam fazer tanta bagunça que eu não aguentava nem ouvir o barulho da bagunça. Fui dormir um pouquinho para poder estar aqui.
Mas é tão bom, porque é tão bom servir Jesus. Então fique em pé, deixa eu orar por você. Glória a Deus. Ele é fofinho, né? Demais, top. Irmão, eu não estou pregando por pregar. Eu pratico o que eu falo para você. Sabe, irmãos, pensa num cara que já foi rejeitado. Meu melhor amigo que foi comigo, o dia que eu converti, ele não quis Jesus. Até hoje eu vou atrás dele. Eu fui a Goiânia agora, estive lá com meu pai 16 dias, né, na UTI. Aí um dia, as minhas irmãs trocaram meu horário, eu tive que, à noite, estava de dia de folga. Sabe o que eu fiz? Fui lá na empresa dele. Oh, meu amigo. Preguei para ele. Dessa vez ele estava mais calmo. O filho estava do lado, eu comecei a pregar para o filho, indiretamente para ele. Mas teve um dia que eu armei uma para pregar para ele, e ele é faixa preta de karatê, dos melhores que há em Goiás, e de repente ele virou para mim e fez assim: e eu falei: vou apanhar, Jesus. Você quer me converter? Eu falei: eu quero. Só que eu vou ficar de costas, porque se eu for lutar contigo, você me bate. O cara é bom, eu conheço. E eu falei: então de costas você não vai me bater? Eu quero, porque eu sei o que é melhor para sua vida. E ele não quis aceitar Jesus até hoje. Mas eu pensei que eu ia apanhar aquele dia. Sabe, irmão, cada coisa já aconteceu com a gente. Pessoas xingar a gente, pessoas expulsar a gente da casa dela. Graças a Deus. Mas eu ganhei uma família. Quando eu olho para vocês, eu fico empolgado. Porque há pouco tempo atrás eu e Rita mudamos para cá, só eu, ela e minhas 2 filhas. E hoje nós já somos 200 pessoas. Ok? E isto é só o começo. Família. Que eu sei que se eu chegar na sua casa, você me recebe bem. Nem que seja para eu ser pastor, mas você me recebe bem, porque eu sinto amado por vocês. Quando o Heitor sai correndo e pula no meu colo, eu desmancho. Tem hora que dói o braço, mas eu desmancho. Sabe? Benjamin. Os pais do Benjamin. E um dia o Benjamin chegou e falou: pai, ó, desculpa. Você tem sua igreja, mas a minha é azul. E o pastor Aguinaldo é meu pastor. Quantos anos tem o Benjamin? 5 anos. Ele falou isso para vocês, ele falou. Hoje os pais estão aqui. Traga sua criança na igreja. E você se converterá a Jesus. Estou brincando, né? Eles são convertidos, só que eles estavam na igreja. O Benjamin falou isso para eles. O dia que eu ouvi isso, eu chorei. Eu falei: Deus, que coisa maravilhosa. Vale a pena te servir. O outro aqui estava andando aí, conheceu alguém da igreja, pegou o Instagram, viu o Instagram, já tinha ido em vários lugares para ver se era aceito, chegou aqui e foi abraçado. Ele falou para mim: foi o que me prendeu aqui. Depois está lá no Life Group, sabe? Está fazendo discipulado a 1. Sabe o que é isso? É o amor de vocês. Agora vamos unir isso e trazer esse pessoal que está aqui. Porque para falar para você, a minha maior frustração é saber que essas pessoas não ouviram de Jesus. Mas eu não conheço todas. Se você tivesse posto o telefone, sabe o que eu ia passar o dia fazendo, né? Ligando para eles. Então, se tiver aqui e você não tiver coragem, ponha pelo menos o telefone. Mas vamos atrás. Né, Peixinho? Vamos atrás. Peixinho estava no velório ontem, né, Peixinho? O que ele convidou de gente nesse velório para mim cá. Domingo que vem vai estar o pessoal do Desafio Jovem aqui. São jovens que estão em recuperação de droga, álcool. O Desafio Jovem é o melhor centro de representação que eu conheço, de recuperação que eu conheço no mundo. Não vi outro igual até hoje. Já fui para a Espanha, para outros lugares, mas o Desafio Jovem em Portugal, para mim é o melhor centro que eu já conheci. Tem um trabalho fantástico de recuperação com drogados. E os meninos vão estar aqui. São meninos que estão em recuperação, tá, gente? Então, quando vocês estiverem aqui, em nome de Jesus, nós encerramos aqui.